parecer que está gravando. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Apresentar a tela, certo? Essa é a tela que eu quero apresentar. Compartilhar. E aí, em tese, é para ver a lousa, né? Deve aparecer a lousa agora. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Então, vamos lá. Nas últimas 2 aulas, a gente falou sobre transformadas de Fourier. A gente introduziu o conceito de transformada de Fourier a partir da série de Fourier, definindo o intervalo de menos L até L, fazendo L tendendo a infinito. Então, a somatória em K é enviada de menos infinito a infinito, a série complexa é levada na integral de dk, menos infinito a infinito, e os CKs e a IK x πx sobre L são levados no F de K e a IK x. Um F grande, certo? Um F grande de K. Onde a gente disse, então, que o F grande de K, que é o análogo do CK, é a transformada de Fourier de F. E ela tem uma fórmula que a gente viu, bonitinha. E o que acontece é que, para calcular, em geral, transformadas de Fourier, a gente precisou de alguns conceitos de variáveis complexas, que são basicamente a continuação analítica de uma função, a fórmula integral de Cauchy para passar do plano real, do plano complexo para a reta em alguns casos, e o teorema dos resíduos, para a gente calcular num contorno, de alguma forma avaliar a integral, calcular num contorno, avaliar a integral numa região do plano complexo, no limite em que essa região vai para infinito, o R tende a infinito, e aí obter, pelo teorema dos resíduos, a integral real. Pode acontecer de ter uma singularidade na integral, mas aí a gente vê isso depois, caso seja necessário. Aí hoje, então, a gente já sabe agora, então, calcular a transformada de Fourier. Então, o que a gente vai fazer agora é ver as propriedades da transformada de Fourier e, se der tempo, começar a fazer aplicações disso a equações diferenciais, que, assim como a gente fez com séries de Fourier, para resolver tanto equações diferenciais ordinárias quanto para equações diferenciais parciais, a gente consegue fazer isso para transformadas de Fourier. Então vamos lá. Então, mas antes a gente tem que ver as propriedades que permitem que a gente possa trabalhar com uma equação diferencial no espaço recíproco, como se fosse tirar a transformada de Fourier da equação diferencial. Então, mas vamos lá. Então, a gente vai enunciar e demonstrar algumas propriedades da transformada de Fourier. Então, seja f de k igual a transformada de Fourier de f de x. Então, vale um monte de coisa, certo? Valem P1, linearidade. A transformada de Fourier de AF de x, onde é constante,
mais g de x, ela é igual, então, a vezes a transformada de Fourier de f de x, mais a transformada de Fourier de g de x. Certo? Basicamente porque a integral é linear. A integral é um funcional linear no integrando. Então, se eu escrevo f de k como sendo a transformada de Fourier, a gente vê claramente que a integral que dá a transformada, ela é linear em f, em fzinho, certo? Então segue a linearidade da transformada de Fourier com relação à função calculada. Mas a gente pode fazer várias coisas que ajudam a gente a identificar transformadas. Por exemplo, deslocamento. A segunda propriedade. A transformada de Fourier de f de x menos a, ela vai ser a EAIKA transformada de Fourier de f. Transformada de Fourier de f de x, que é igual a EAIKA f de k. Então, fazer uma... Isso aqui quer dizer que fazer essa operação no espaço de coordenadas, eu estou chamando de espaço de coordenadas, no x, isso, né? É igual a multiplicar por um número por uma função no espaço recíproco, que é exatamente E aí K. E se eu pegar também agora a transformada de Fourier do E, o equivalente do E aí K, certo? E aí alfa x, f de x, é esperado que isso seja uma translação no espaço recíproco. Todas essas coisas, gente, elas vêm exatamente da definição. Como é que faz? Transformada de Fourier de f de x menos a, f de x menos a, é só uma mudança de variável, certo? Sobre raiz de 2π, integral. Se eu faço agora u igual a x menos a, isso aqui vai ser f de u. Os intervalos se mantêm porque são infinitos, certo? E aí k. X igual a 1 mais a, certo? 1 mais a deu. E aí o E aí KA pula para fora, certo? E aí KA transformada de Fourier de F. A segunda linha ela é análoga, certo? Agora a gente quer mostrar a segunda linha. Vou mostrar essa linha aqui. Então, 1 sobre raiz de 2π. Integral de menos infinito a infinito. E aí kx, f de x e aí alfa x, né, gente? E aí alfa x de x e aí kx dx. Essa aqui é a minha função, certo? Então, a transformada de Fourier disso é isso vezes e kx integrado em x. Só que é igual
1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, f de x, e aí k, x mais alfa, certo? Desculpa, gente, aqui e alfa. Eu não queria dizer isso, vocês corrijam aqui, mas tanto faz. Mas ele anda de alfa, então eu vou colocar menos alfa aqui. Se eu multiplico por e menos alfa, ele anda e menos alfa x, ele anda de alfa. Se eu multiplico por e aí alfa x, ele anda para trás. Menos i alfa x. Então isso aqui, cadê o vermelhinho aqui? X, então agora é x menos alfa. Certo? Eu quero só e a menos i alfa x. X menos alfa dx. E aí eu chamo u igual a x menos alfa. Certo? Opa! Não tá certo, né, gente? Vamos lá, que a gente tá aquecendo. E aí, alfa x, então é k menos alfa, certo? X dx. E aí, k menos alfa x dx. Então, isso aqui implica para mim que isso aqui é a transformada de Fourier de f avaliada em k menos alfa. Isso aqui, então, é f grande de k menos alfa. Então, multiplicar por uma exponencial complexa no espaço das coordenadas corresponde a fazer uma translação no espaço recíproco. E fazer uma translação no espaço das coordenadas corresponde a multiplicar por uma exponencial complexa no espaço recíproco, só tomando cuidado com o sinal, certo? A gente vai ver mais uma propriedade, que eu chamei de P3, que é quando a gente faz como fez na delta. Na delta a gente fez a mesma coisa, mudança de escala. Transformada de Fourier de f de cx vai ser igual a 1 sobre o módulo de c, onde c é constante, transformada de Fourier de f de x. E como no caso da delta, lembra, é uma integral e o argumento vai ser cx, a gente tem que mudar de variável. A demonstração é simples, certo? E eu vou fazer para c, demonstração. Para c maior que zero, eu tenho então que o lado esquerdo aqui é transformar de Fourier de f de cx e aí kx dx vai ser então agora se eu chamo u, como no caso da delta, u igual a cx, o x igual a u sobre c, o dx vai ser du sobre c. Então 1 sobre c, 1 sobre raiz de 2π, a integral de f de u e aí k u sobre c de du. E aí aqui vocês me desculpem, certo? É 1 sobre c, transformada de Fourier de f avaliado em k sobre c. Certo? Que é o que aparece aqui, certo?
Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre C. Transformada de Fourier de f avaliado no vetor de onda. Eu já vou começar a chamar de número de onda, certo? Porque se a gente fizer a analogia disso daqui com ondas, né? O E aí, Kx é adimensional. Se o x tem dimensão de comprimento, o K tem dimensão de 1 sobre comprimento. Então, E Kx, enfim. Enfim. Por isso que eu estou chamando de número de onda. Lembra que aparece E Kx menos ômega t? Quando a gente pega uma onda plana. Então, aqui o que acontece é que a gente consegue o comprimento de onda, a gente consegue a velocidade de propagação é a mesma, então a gente consegue a frequência, a gente vai ver isso daqui depois. Mas não se assustem se eu, de repente, chamar de número de onda o meu casinho. 1 sobre C, isso aqui então vai ser transformado de Fourier de F avaliado em K sobre C. Isso é menor que zero. É exercício. Que não é nada difícil, certo? O C menor que zero aqui, o que ele vai fazer? Aqui vai se manter, mas o C menor que zero, ele vai mudar a ordem de integração aqui, certo? Porque aí o deu vai ser isso. Mas a ordem de integração vai de menos infinito a infinito, vai passar de mais infinito para menos infinito. E aí eu boto um sinal de menos aqui, troco a ordem, o menos 1 sobre C vai ser 1 sobre módulo de C. Tudo bem, gente? Beleza. Então vamos lá. Então, derivada. E agora sim começa a coisa a ficar interessante. Por quê? Porque a gente precisa disso daqui. A gente vai precisar da transformada de Fourier da derivada, que eu chamei de 4, para a gente poder aplicar a transformada de Fourier numa equação diferencial, certo? Senão a gente não consegue, senão não adianta nada. Para isso que serve. F de f' de x vai ser IK transformada de Fourier de f de x menos IK. É transformada de Fourier. Aí, então, a transformada de Fourier da derivada de f vai ser IK menos IK vezes a transformada de Fourier de f. Ou seja, tirar a derivada no espaço das coordenadas é a mesma coisa que multiplicar por K ou por menos IK no espaço recíproco. E aí, se eu tiro, então, agora, se eu faço o contrário, eu quero multiplicar por x no espaço das coordenadas. Isso vai ser calcular a derivada. Vai ter um menos i aqui que a gente tem que lidar com ele. Vai ser a mesma coisa que multiplicar pela derivada no espaço recíproco. Então, vocês podem ver que como no caso... Cadê? Em que a translação corresponde a uma multiplicação por exponencial no espaço recíproco. E a multiplicação por exponencial no espaço real, no espaço das coordenadas, corresponde a uma translação no espaço recíproco. Aqui é a mesma coisa. A derivada no espaço das coordenadas corresponde a uma multiplicação por K no espaço recíproco, a menos de um i. E a multiplicação por x no espaço das coordenadas corresponde a tirar a derivada da transformada de Fourier no espaço recíproco. Todas essas demonstrações, certo? Vem direto da conta, mas a gente faz porque é instrutivo fazer, certo? Integral de menos infinito a infinito, f' de x
E aí kx dx é igual. Tem que integrar por partes, certo? Se eu chamo esse cara aqui de dv, esse cara aqui de u, isso aqui vai ser uv, certo? F de x e aí kx avaliado entre x igual a menos infinito e x igual a infinito, menos a integral de f de x vezes a derivada desse cara, certo? Ik. E aí kx dx de menos infinito a infinito. Mas, então, deixa eu fazer assim. Mas, olha só, tem que avaliar esse cara. Mas a gente supôs, lembra que a gente supôs, para existir a transformada de Fourier, a gente supôs que f é absolutamente integrável. Para poder passar da série de Fourier para a transformada de Fourier, vocês lembram, a gente teve que, para assumir com aquele coeficiente a 0 sobre 2, onde a 0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L f de x dx, a gente supôs que essa integral aqui é finita, quando L tende a infinito, que é garantido se f for absolutamente integrável, porque aí o A0 vai com 1 sobre L e o limite de A0, quando L tende a infinito, igual a 0. Então, a gente, para trabalhar com transformada de Fourier, trabalha com funções absolutamente integráveis, tirando a delta, que é um caso à parte, certo? Integrável. O limite, então, tem que valer isso aqui. Ela tem que tender a 0 no infinito. Se ela não tender a 0 no infinito, enfim, a gente tem problemas. Vamos lá. Cadê o lápis? Então, aqui é quase um giz, né? A gente chama de giz, mas é lápis que chama. Então, essa quantidade aqui, ela vai ser igual a menos IK vezes 1 sobre raiz de 2π, certo? Aqui é 1 sobre raiz de 2π que multiplica tudo isso. Eu esqueci de colocar esse 1 sobre raiz de 2π aqui, vocês colocam. Então, é menos IK 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito do cara que está dentro aqui. O menos IK já pulou para fora, então é f de x e aí kx dx igual a menos IK f de k. Então, a transformada de Fourier da derivada de f é menos IK f de k. Da mesma forma, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou da esquerda para a direita. No segundo caso, eu vou calcular a derivada desse cara aqui, certo? ddk. Derivada desse cara aqui é tirada no espaço recíproco, onde então, seria uma derivada em K. Então, ddk 1 sobre raiz de 2π. ddk desse negócio todo. Integral de menos infinito a infinito, f de x. E aí kx dx é igual. Então, eu vou, supondo que eu possa, né? F é absolutamente integrável, a gente supõe que pode fazer tudo o que pode, certo?
Então, é a mesma coisa que considerar tudo constante e tirar a derivada em relação a k, certo? É 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, eu passo a derivada para dentro. Quando eu calculo a derivada aqui, então, em relação a esse cara aqui, né? Em relação a esse cara aqui, eu derivo em relação a k, e x é o termo que multiplica k, então isso aqui vai ficar ix, f de x, e aí kx dx. Isso aqui, então, é i que multiplica 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, xf de x e kx dx. Então, quer dizer para mim que o f' de k, que é ddk da transformada de Fourier de f, é igual a i vezes a transformada de Fourier de xf de x, certo? Aí eu passo i para o outro lado e 1 sobre i igual a menos i, e eu demonstrei o que eu queria demonstrar. Certo? Então, valem essas propriedades para a derivada. Mas equações diferenciais, elas têm várias derivadas, certo? Eu posso pegar equação diferencial de várias ordens, que eu queira. Na física, geralmente, para física padrão, que é o que a gente conhece, tirando teorias modificadas da gravitação ou coisas mais complicadas, as equações são de segunda ordem, em geral. Mas vamos lá. E se não for, né? Se a gente repetir o procedimento, é fácil de ver, né? Se eu tirar a transformada de Fourier da enésima derivada de x, de f de x, eu vou aplicando aqui, né? E aí vai ficar menos ik elevado a n transformada de Fourier de x, de f de x. Da mesma maneira, se eu tirar a transformada de Fourier, a demonstração é análoga, certo? Você vai tirando isso, eu não vou demonstrar, mas é análogo. Se em vez de multiplicar por x, eu multiplicar por x a n, isso aqui vai ser igual a menos i elevado a n, que multiplica a enésima derivada da transformada de Fourier de x. E isso aqui é interessante, porque eu estou dizendo para vocês agora que se eu tirar a transformada de Fourier da derivada de uma função, eu tenho isso daqui. Eu multiplico por k. Mas se eu tirar a transformada de Fourier da enésima derivada da função, eu vou multiplicar menos de um fator de i por k elevado a n. Então a gente começa a ter coisas interessantes, certo? Assim, no espaço recíproco, uma EDO linear para y se transforma em uma equação algébrica, certo? Para f de k, que é a transformada de Fourier de y de x. Certo? E aí,
Se a equação for com coeficientes constantes, é só isso. Mas aí eu posso combinar essas equações, porque se o coeficiente não for constante, por exemplo, eu posso expandir ele em série de potências, né? E se o coeficiente não for constante, então eu expando ele em série de potências e eu consigo, então, calcular uma coisa que, por exemplo, pode ser f de x a n, f duas linhas de x, que vai ser uma combinação disso daqui, certo? Eu vou conseguir calcular esse cara, e esse cara aqui vai ser uma multiplicação por menos i, coisas assim, e eu vou poder ver se essa equação for difícil de resolver, se a equação diferencial no espaço dos Ks é mais fácil. E se eu conseguir resolver, a gente já viu como fazer isso, obtemos y de x, que é a transformada de Fourier inversa de f de k. Então eu posso, de alguma maneira, esperta, particular para coeficientes constantes, isso aqui é bastante bom, porque para coeficientes constantes, o que eu tenho, então, é que a minha EDO ou EDP linear, ela vai se transformar numa equação algébrica, que aí eu só isolo f de k, certo? Qual é o preço que eu pago? O preço que eu pago é sair de uma equação diferencial facilmente para uma equação algébrica pela transformada de Fourier. Esse não é o preço, certo? Essa é a vantagem. O preço que eu pago é ter que calcular a inversa, né? Aí você fala, transformada de Fourier é fácil, porque aí eu só calculo aqui tudo, vai estar multiplicado por k, eu divido, vai aparecer um polinômio embaixo. Mas aí, para cada k vale isso. Aí eu tenho que calcular a inversa para achar y. Então, tem que ver o que é mais vantagem. Se é mais vantagem resolver a equação diferencial, ou se é mais vantagem calcular a inversa da transformada de Fourier. Se é mais vantagem de resolver. É uma maneira de você resolver a equação diferencial. Passar a equação diferencial do espaço de coordenadas por espaço recíproco e torcer para dar certo. A gente vai ver exemplos, certo? Só que para ver os exemplos, a gente vai precisar introduzir um conceito que é o produto de convolução de funções. Produto de convolução de funções é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Ele é uma coisa estranha, ele mistura duas funções. Basicamente, ele mistura as funções, mas a gente vai ver, ele tem propriedades interessantes quando a gente vai para o espaço recíproco. Mas antes disso, antes de falar do produto de convolução, a gente vai falar de uma outra identidade que é super importante,
que em particular em mecânica quântica, que dá a conservação de probabilidade no espaço recíproco, ou no espaço dos momentos, que é a identidade de Parseval. Que é análoga do que a gente obtém para séries de funções ortogonais, né? A gente pode enunciar ela da seguinte maneira: o produto interno é preservado pela transformada de Fourier. No seguinte sentido, o produto interno de f com g no espaço de coordenadas, ele vai ser igual ao produto interno da transformada de Fourier com f com a transformada de Fourier com g no espaço recíproco. Isso é. Eu estou dizendo para vocês isso daqui. Infinito, infinito. Produto interno num espaço complexo, gente, é uma aplicação hermitiana, quase sesquilinear, que o pessoal chama, certo? Nesse caso aqui, a gente precisa considerar o complexo conjugado da função, né, no espaço dual, quando eu tiro o produto interno, a parte da esquerda do produto interno. Só para preservar as propriedades no caso complexo. F de K, G de K, dK. Antes da gente falar mais sobre isso e demonstrar, queria falar para vocês. Como caso particular, se eu faço F igual a G, eu tenho que a norma de F ao quadrado, que é F com F, produto escalar com F, produto interno com F, a norma da transformada de Fourier ao quadrado. Ou seja, integral de menos infinito a infinito. De modo F de x ao quadrado. Dx é igual a integral de menos infinito a infinito. F de K quadrado dk. Isso aqui para quem já viu mecânica quântica, se Fzinho for interpretada como uma função de onda, eu vou para o espaço recíproco, eu posso escrever a função de onda tanto no espaço das coordenadas quanto no espaço dos momentos, onde aqui, no caso aqui, o K, a gente usa a relação de de Broglie, diz que P é igual a H cortado K, certo? Então aí a gente faz a mudança de variável para P, a gente passa, então, da função de onda do espaço das coordenadas para a função de onda do espaço dos momentos. E a coisa toda é que, quando a gente faz isso, a gente conserva a probabilidade. Essa transformação é unitária, a transformação que leva do espaço de coordenadas para o espaço de momentos, ela preserva produtos internos. Isso aqui vale também para cá, certo? Ela preserva produtos internos e ela preserva probabilidades. Se a integral de f quadrado dx der 1, a integral da transformada de Fourier quadrado também vai ser igual a 1. Ou seja, a mudança do espaço de coordenadas
para o espaço de momentos em mecânica quântica é unitário. Aí você fala, mas vai cair um H cortado aqui quando eu fizer a transformação. E aí não vai ser unitário, vai ser H cortado. Mas em mecânica quântica, o H cortado a gente define quando faz a transformada de Fourier. Em vez de ser 1 sobre raiz de 2π, a gente coloca um H cortado no denominador também, justamente para preservar probabilidades. Isso aqui não precisaria ser assim, certo? Isso aqui é assim porque a coisa é simétrica. Porque lembra que eu falei que aparece 1 sobre raiz de 2π? Mas, em geral, o que acontece é que, com escolhas adequadas, isso aqui funciona. Mas vamos lá, né? Vamos demonstrar. Eu quero demonstrar isso daqui. Gente, se vocês não estiverem acompanhando, vocês me falam, porque eu não estou vendo vocês, certo? Demonstração. A demonstração é simples, certo? Como em todos os outros casos, eu faço. Isso daqui substituo. Por exemplo, aqui, ó, integral de menos infinito a infinito. Substituo g de x pela transformada, né? F estrela de x, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito. G grande de k. O g de x, então, se eu pego aqui, eu posso usar ele na fórmula transformada em inversa, certo? Menos ikx dk dx. E aí eu faço aparecer o g grande de k. E aí eu vou lá e aí eu quero que apareça agora o f grande de x. Isso aqui é integral. Infinito é infinito. Mas agora, para fazer isso, eu tenho que mudar a ordem de integração, certo? Se eu jogar o f para cá, o f asterisco, né? Se eu integrar agora primeiro em x, depois em k, eu posso, integrando em x, escrever a seguinte coisa, ver se vocês concordam. Raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, do f estrela de x e a menos ikx de... Pego agora primeiro em x, g grande de k dk. E nota que aqui eu tenho f estrela conjugado de f, e aqui eu tenho o conjugado da exponencial. Como o produto conjugado é o conjugado do produto, eu tenho que isso aqui vai ser, então, o conjugado da minha transformada de Fourier de f. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos infinito a infinito, de f estrela de k, g grande de k, dk. Certo? Então, a gente mostra que tirar o produto interno de duas funções no espaço das coordenadas dá o mesmo valor que tirar o produto interno de duas funções no espaço recíproco. Certo? É isso aqui que a gente mostrou. Vamos ver um exemplo? Deixa eu ver.
Vamos ver um exemplo. Tudo bem, gente? Até aqui vocês concordam comigo? Para a gente poder fazer o exemplo? Beleza. Beleza. Então, exemplo. O exemplo é verificar que a identidade de Parseval funciona. A gente vai... Eu não queria fazer isso aqui exatamente. Queria ter colado no cantinho. Mas vocês lembram, né? Preciso colar no cantinho. Vamos pegar aqui f de x igual a 1 x quadrado mais a quadrado. A gente viu aula passada que isso aqui tem que transformar de Fourier, f grande de k, que é igual a raiz de π sobre 2, porque aqui tinha o n, né? Mas aí o n eu fiz igual a 1. E a menos módulo de k. A dividido por A. E a gente sabe, então, que agora o módulo de f, a norma de f ao quadrado, ela vai ser a integral, infinito, infinito, do f quadrado, certo? F com f. X quadrado mais a quadrado ao quadrado dx. E aí, então, a gente quer verificar o que eu quero fazer. Quero ver se ver um exemplo, certo? Se esse caso particular vale. Então, eu vou calcular a norma de f quadrado e a norma da transformada de Fourier quadrado e ver se é igual. E aí a gente vai lá e a gente vai sofrer um pouquinho, certo? Então, o que significa sofrer um pouquinho? Essa função aqui, olha só. Para eu calcular essa integral, lembra que para calcular essa integral aqui a gente utilizou a de 1 sobre x quadrado mais a quadrado, utilizou o teorema dos resíduos. Nesse caso aqui, a gente também vai utilizar o teorema dos resíduos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que tem coisas que são mais fáceis e tem coisas que são mais difíceis. O objetivo aqui é facilitar a vida, embora não pareça. Vou fazer assim, círculo. Então aqui, eu chamei de C1, eu chamei de C2. Esse negócio tem raio R, isso aqui é um semicírculo de raio R, e o polo Z igual a IA está aqui dentro, certo? Que é Y, isso aqui é X. Então, para o caminho fechado da figura, orientado do jeito que ele está orientado, quero calcular essa integral aqui, certo? Tomando a continuação analítica. Assim. G de Z é igual a esse, a continuação analítica do integrando, certo? C quadrado mais A quadrado ao quadrado. Se Z quadrado mais A quadrado é polo de ordem 1 em IA,
1 sobre z quadrado mais a quadrado. 1 sobre z quadrado mais a quadrado ao quadrado é polo de ordem 2, certo? C igual a IA é polo de ordem 2 de G de Z. Se ele é polo de ordem 2, eu consigo calcular o resíduo da maneira que a gente sabe. Que a gente viu na primeira aula, ou na segunda aula. Acho que foi na segunda aula, aula passada. Os resíduos. Eu vou ter que a integral fechada aqui nesse caminho, que é a integral sobre C1 de G de Z, dz. Mas a integral sobre C2 de G de Z, dz, vai ser 2πi somatório dos resíduos dentro do meu caminho. Como está orientado no sentido positivo, né, anti-horário, então é mais 2πi. E só tem um resíduo, certo? Porque o outro tá aqui embaixo. O outro está em z igual a menos ia. Certo? O teorema dos resíduos me dá isso daqui. E aí, se vocês lembrarem, e aí a gente sabe calcular resíduo de polo de ordem 2, certo? Vocês lembram? A gente viu aula passada. Então, isso aqui é 2πi. O limite, quando z tende a IA. Lembra? Quando é polo de ordem 1 é só o limite. Quando é polo de ordem 2, aparece polo de ordem K, aparece a derivada de ordem K menos 1. Então, isso aqui que aqui é igual a 1. dz do z menos IA G de Z ao quadrado, certo? Fica z menos z0 elevado a k G de Z. Vocês são lembrados disso daqui. Então, polo de ordem 2 aparece o quadrado aqui. 2π, limite, quando z tende a IA de ddz. Lembra, quando eu tiro a derivada aqui, eu estou tirando a derivada em qualquer ponto diferente de IA. Porque eu estou calculando a derivada num ponto diferente de IA que tende a IA. Então, eu posso cancelar fatores comuns aqui. Fica z menos IA quadrado, que multiplica 1 sobre z quadrado mais a quadrado. Eu posso cancelar fatores comuns, porque eu estou calculando um limite. Então, essa derivada eu calculo fora de z igual a IA. Porque não é a derivada em IA que eu estou calculando. Eu estou calculando a derivada em outro ponto, depois tiro o limite. Limite z tende a IA de ddz de 1 sobre... Então, isso aqui eu abro esse negócio, vai ficar 1 sobre z mais IA ao quadrado. Certo? E aí eu faço assim, jogo isso aqui um pouquinho para cima, para manter na mesma linha. E eu sei calcular a derivada disso, certo? Pelo menos eu espero que vocês saibam calcular a derivada disso. Limite z tende a IA. Então aqui vai cair menos 2 z mais IA ao cubo. E agora eu posso fazer o limite, porque agora o negócio que eu estou tirando o limite,
ele é regular em IA. Isso aqui é menos 2, que multiplica 1 sobre IA ao cubo. Certo? Não, não é. É 2πi vezes isso, certo? Isso aqui é igual a 2πi. 2πi que multiplica esse cara. 2πi do teorema dos resíduos, certo? Porque esse cara aqui. Lápis. E tem um fator de 2 ali no IA? Ou não? Tem um fator de 2 no IA, certo? É verdade, tem um fator de 2 no IA. Aqui é IA mais IA, certo? É 2IA ao cubo. Isso. Então, isso aqui vai ficar o quê? Que vai ficar isso aqui? Isso aqui é igual a menos. Fica 2 com 2 dividido por 8, 1 meio, certo? E ao cubo. Pi. Ao cubo. Certo? Aí o i quadrado é menos 1 e ao cubo é menos i. O i cancela com o de cima. E tem um i aqui. I. Ó, certo? I quadrado é menos 1 e ao cubo é menos i. Cancela com menos i de cima. Então isso que fica π sobre 2a ao cubo. Certo? Então aí aqui esse cara aqui é igual a π sobre 2a ao cubo. Agora π sobre 2a ao cubo, onde esse é o caminho que eu tô... Eu copio assim, gente, porque você já tem isso e eu não vou desenhar de novo, porque exige muito esforço meu desenhar círculos e retas, embora não pareça. Então, olha só. Então, fazendo Z igual a R e θ em C2, eu tenho que a integral em C2 de G de Z dz. Isso aqui é usar o lema de Jordan de maneira força bruta, certo? Em C2 é isso daqui. Então, a integral em θ... A integral em C2 vira uma integral em θ, certo? Se eu escrevo assim. Vai de 0 até π. O dz vai ser R e R. E aí θ. Dθ, certo? Dividido por z quadrado mais a quadrado ao quadrado. Então, isso aqui é R quadrado. É 2iθ mais a quadrado ao quadrado. E não importa a integral em θ, porque aqui tem R em cima e tem R a quarta embaixo, certo? No limite de R tendendo a zero, de R tendendo a infinito. Então, se eu faço R tendendo a infinito aqui, isso aqui vai como 1 sobre R ao cubo. Então, a integral no círculo vai a zero. É sempre bom achar integral, se eu calculo integral na reta, é sempre bom achar um caminho em que a integral vá a zero ou que a integral tenda a alguma coisa que eu sei calcular. E daí, então,
Também, né? Também. Que mais que a gente sabe? A gente sabe que a integral em C1, G de Z, dz, ela vai tender, quando o R tende a infinito, a integral que eu quero, que é menos infinito a infinito, 1 sobre x quadrado mais a quadrado dx ao quadrado, que é o que é a integral de f quadrado. Bom, norma de f quadrado, se vocês estão lembrados. Então, isso aqui me implica a norma de f quadrado é igual a esse cara. É igual a π sobre 2a ao cubo. Falo, nossa, mas eu precisei calcular a norma de f. Suponha que eu quisesse a norma de f ao quadrado. Por algum motivo. Eu falei, tá bom. Então eu vou calcular assim, pelo teorema dos resíduos, né? Por outro lado, eu podia pegar e tentar calcular. Podia pegar e tentar calcular a norma da transformada de Fourier, porque a gente acabou de mostrar e dá o mesmo resultado. A norma de f agora ao quadrado vai ser o quê? Vai ser π sobre 2a quadrado, a integral de menos infinito a infinito e menos módulo de k. X. Aqui não é A, certo? É X. Aqui não é isso. A transformada de Fourier é a menos kx. Não é a mesma. Tá certo aqui. Eu falei besteira para vocês. Aqui é A. É a menos módulo de KA. Cadê? Eu tô me perdendo no lápis aqui. A sobre A. É esse que eu quero apagar aqui. Módulo de K. A função de K, certo? A sobre A. O A já está lá. E aí essa função é par, certo? Eu multiplico por 2, é π sobre A quadrado. Integral de 0 a infinito. E a menos KA dk. Que é 1 sobre A, certo? Que é igual. Espera aí, tem um fator de 2 aqui. Tá. Tem um fator de 2 aqui. A integral de f ao quadrado, certo? A integral de f ao quadrado. E f ao quadrado é menos 2ka, certo? Então aqui cancelo 2. Quando eu faço aqui a integral, como separa a integral de 0 a infinito, fica 2 vezes isso, cancela esse. Mas tem um 2 aqui dentro. 2ka dk. E aí, quando eu calculo a integral, vai cair 1 sobre 2a, certo? Isso aqui, então, é
menos π sobre a ao cubo, que multiplica 1 π sobre a quadrado, que multiplica 1 sobre 2a, e a menos 2k de 0 a infinito, então vai ficar em 0 menos, tira esse menos aqui, menos 1. Isso aqui é igual, então, a π sobre 2a ao cubo. Aí você fala, nossa, mas era só fazer isso? Era só fazer isso. Então, a transformada de Fourier ela pode ser útil também. A identidade de Parseval não é à toa, certo? Ela pode ser muito útil para você. Certo? É muito mais fácil calcular essa integral da transformada de Fourier, que a gente fez aqui em 2 minutos, talvez 3 minutos, porque eu me atrapalhei, do que calcular a integral, que não é um bicho de 7 cabeças, mas é mais complicado. Calcular a integral do meu f, que a gente teve que jogar para o plano complexo, usar o teorema dos resíduos, pegar o caminho certo, não sei o quê. Certo? Então, a vantagem da identidade de Parseval, eu vou escrever aqui a vantagem da identidade de Parseval. Vantagem quero calcular integral de menos infinito infinito g quadrado de z de x dx. Suponha que isso aqui eu estou tirando agora da cabeça, hein? Pode estar errado. G de x. E é complicado. Agora, se eu conhecer g grande de k, que é igual a transformada de Fourier de g de x, suponha que seja fácil calcular a transformada de Fourier. Valerá pela identidade de Parseval que essa integral que é difícil de calcular, eu estou dizendo para vocês que é difícil, eu quero uma integral difícil. Ela vai ser igual a integral menos infinito do g quadrado grande de k dk, que pode ser mais fácil. E pode ser mais fácil. Ou não, certo? Mas, em geral, se eu tenho uma função complicada aqui, g quadrado de x, eu tenho uma função complicada. G, uma função cuja integral do quadrado dela é complicado. E eu quero, porque eu preciso da integral. Não tenho o que fazer. Se eu não souber a integral, eu não faço nada. Se eu tiver, então, aqui... Se eu conhecer a transformada de Fourier tiver uma cara boa, como é o caso daquela função que a gente viu no exemplo, eu posso calcular no espaço recíproco essa integral. Mesma coisa se eu tivesse a integral de f de x, g de x, dx. Difícil? Eu posso olhar para a transformada de Fourier, se eu conhecer a transformada de Fourier, pode ser fácil. Ou não. Mas é uma alternativa, certo? Para calcular integrais complexas. Uma alternativa que pode ser boa
ou não. E aí vai de cada um. Né? Se eu conseguir identificar no meu integrando um quadrado ou duas funções cujas transformadas de Fourier são simples, isso pode ser útil. Bom, finalmente, a gente vai falar do produto de convolução para poder resolver equações diferenciais. Propriedade 6, segundo as minhas contas aqui. Espero que continue sendo 6. Produto de convolução. A gente vai definir um negócio que tem propriedades de produto. Primeira coisa, vamos definir. Produto de convolução. De duas funções. F de x e g de x por F estrelinha. Vou chamar de estrelinha o produto de convolução. Porque todo mundo chama de estrelinha. Esse é o motivo. De x vai ser a integral de menos infinito a infinito de f da variável de integração QC, g de x menos QC, d QC. É uma definição, certo? Definição é aquela... para a gente normalizar bonitinho, a gente vai colocar aqui 1 sobre raiz de 2π. Sobre raiz de 2π. Integral de menos infinito a infinito. E eu vou deixar como exercício mostrar que valem as seguintes propriedades. Que são as propriedades que fazem com que o produto de convolução mereça o nome de produto, certo? F estrela G, ele tem que ser comutativo, é igual a G estrela F, certo? E a dica é fazer o igual a x menos que si na integral. Que mais? Ele é distributivo, f mais g. Produto de convolução. Com h. Ele é distributivo, certo? Isso aqui é f. Produto de convolução com h de x mais g, produto de convolução com h de x. Isso aqui é direto, certo? Esse aqui é direto. Isso aqui é pela linearidade da integral das funções f e g. E uma que é mais complicadinha é que ele satisfaz isso daqui. F, produto de convolução com G. Produto de convolução com H de X. Eu posso trocar o parêntese de lugar. O que não é óbvio, certo? Não é óbvio que eu posso fazer isso. Mas em produtos de números a gente pode fazer isso. Então, tem que valer isso daqui. E essas três propriedades permitem que eu chame isso de produto sem medo. E aí vocês vão fazer essas contas. Certo? O importante é que aqui eu tenho uma quantidade que é uma multiplicação de f com g,
é um produto de F com G, onde produto é encarado desta forma, é uma fórmula, isso aqui é a raiz de 2π, certo? Raiz. E é uma fórmula que satisfaz essas propriedades aqui da direita. Em particular, essa aqui é muito importante, né? Que ele como é que chama esse negócio que troca de lugar? Comutativo. Ele é comutativo, certo? E para que serve ele? Podia não servir para nada, né? Mas ele serve. Vamos enunciar o teorema da convolução. Se f de k igual a transformada de Fourier de f de x e g de k é igual a transformada de Fourier de g de x, então, olha só, a transformada de Fourier do produto de convolução de f com g no espaço, ou seja, se eu tenho produto de convolução no espaço de coordenadas, quando eu tiro a transformada de Fourier, isso aqui vai ser o produto usual das transformadas de Fourier no espaço recíproco. Da mesma maneira, se eu tenho, eu vou escrever e depois falar. Se eu tenho as transformadas de Fourier, e isso aqui é bastante útil, essa inversa, mais do que a de cima. Se eu tenho o produto de convolução das transformadas de Fourier no espaço recíproco, quando eu tiro a transformada inversa, eu obtenho o produto de f com g no espaço real, no espaço de coordenadas. E isso aqui vai ser muito útil porque quando eu passo, se eu pego uma equação diferencial não linear e passo para o espaço recíproco, vai aparecer uma coisa do tipo f de k, g de k. Por exemplo, aí eu tiro a inversa, né? Aqui eu tiro a inversa e obtenho que a minha solução é um produto de convolução. A gente vai ver, não sei se nessa aula ou na próxima, resolução de equações diferenciais. Mas antes disso, vamos ver que é verdade. Para ver que é verdade, de novo, a gente integra. I é igual a produto de convolução de f com g, certo? Eu vou chamar isso daqui I é igual a transformada de Fourier do produto de convolução de f com g. Então, isso aqui é a integral de menos infinito a infinito. F, convolução com g de x, e aí kx dx. Aí, então, agora eu vou substituir o produto de convolução aqui dentro. Isso é 1 sobre raiz de 2π. Estou mostrando aqui a primeira coisa. Integral de menos infinito. Infinito. Da integral. Agora eu substituo o produto de convolução, certo? Infinito, f de qc. G de x menos qc. Dqc. Dqc eu vou pôr depois. E aí kx d qc dx.
E como é que eu faço para fazer aparecer a coisa? Professor, Oi. você tinha definido o produto de convolução com o fator de 1 sobre 2, raiz de 2π? Na verdade, eu tinha definido senha e depois eu falei que era para pôr, porque eu tinha esquecido dele. Ah, mas aqui, Aham, aqui aparece um. Ah, entendi. E aqui aparece um 2π, é isso que você está falando, né? isso. Isso, é verdade. Aqui, então, aparece um 2π, certo? E aí eu vou passar isso para tentar enxergar isso aqui como uma transformada de Fourier. Se eu defino eta, que é x menos que si, né? Eu vou manter a minha integração aqui. Vocês lembram, né? Eu vou fazer a seguinte transformada de variável, que se tio é igual a que si. Isso aqui é uma integral dupla. Eu tenho que calcular o jacobiano, né? Eta que si, tio, del, x que si. Vocês lembram de jacobiano, certo? Aqui embaixo. Fazer aqui embaixo o jacobiano. Faço mudança de coordenadas, chama isso. Chama de eta igual a x menos que si. Mas eu quero manter o que si, eu quero separar essas coisas. Então, eu quero que seja f de que si e g de eta. Que si tio igual a que si. Só que é uma mudança de variáveis. Então, mudança de variável, quando eu faço mudança de variável numa integral dupla, aparece um jacobiano, módulo do jacobiano aqui multiplicando, certo? Que é esse cara aqui. É o módulo desse determinante. Del x que se tio. Não, que se tio está em cima, que si está embaixo, certo? É derivada das coisas de cima, novas coordenadas pelas coordenadas de baixo. Que é del eta. Del x, del eta, del que si. Não, del eta, del x, como é que é a história? Del eta, del x. Del que se tio. Del x, tanto faz, né? Del eta, del que si, del que se tio, del que si. Esse é o jacobiano. Isso aqui, então, del x é 1, del que se tio é 0, aí del eta, del que si é menos 1, e del que se tio, del que si é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Então, o jacobiano é 1, certo? Então, eu tenho que. Então, eu vou substituir aqui o jacobiano é 1. Se o jacobiano é 1, eu posso continuar. Opa, não queria esse cara. Esse aqui é o meu I, que é a transformada de Fourier do produto de convolução. Isso aqui é 1 sobre 2π, grau de menos infinito infinito, grau de menos infinito infinito. Exercício, os limites se mantêm, certo? Então, F do que se tio, G de eta, e aí kx. Eta. Deixa eu escrever então agora aqui eta. X menos que si, que é igual a x menos que si tio. Porque o que si é que si tio. Isso aqui fica E aí K X, que é eta, mais que si tio. De que si tio
deta, que são as minhas novas variáveis, certo? Da integral dupla. E aí, agora, se vocês olharem, eu separei a minha integral. Volto com os raízes de 2π. Eu vou pegar a integral em f, certo? A integral em Quicetil, desculpa. F. De Quicetil. E. Aí apareceu aqui. E, aí, K. Quicetil. D, Quicetil. Que multiplica que é só uma integral em Xi. Eu separei o integrando em uma função de Xi mais uma função de eta. G de eta. E. Aí, K eta. Deta. Que é igual a, né? A variável de integração é muda, certo? Então, isso aqui é F de K, G de K. Então, eu mostrei que, então, I, que é igual a transformada de Fourier do produto de convolução de F com G, de X, é F de K, G de K. Ou seja, a transformada de Fourier do produto de convolução de duas funções, ela é o produto normal, né? Produto normal das transformadas de Fourier no espaço recíproco. Parte 2, exercício. Parte 2, vocês fazem a mesma coisa, certo? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Tudo certo. Então, eu acho que dá tempo de fazer o que eu queria fazer essa aula. Eu vou fazer o que eu queria fazer, se não der tempo, aí não vai ser tão legal. Mas eu prometi que eu ia resolver a equação, certo? Diferencial. Eu vou resolver essa daqui, ó, resolução. A gente vai ver algumas, certo? DPs lineares. Lembra? Quando que é útil a transformada de Fourier? As séries de Fourier e os polinômios ortogonais e coisas assim, as séries de Fourier, elas eram úteis, por exemplo, para resolver a equação do calor, a condução do calor numa barra. A série de Fourier era útil quando a barra tinha comprimento L, certo? Só que agora, supor que tem uma barra infinita. Que não dá para desenhar. Supor que tem uma barra infinita. Não dá para utilizar expansão em séries de Fourier para resolver. Mas a gente sabe que o limite da série de Fourier, quando o intervalo tende a infinito, é a transformada de Fourier. Então é esperado que eu consiga resolver a equação do calor, que é essa daqui, que é onde U é a temperatura da barra, agora menos infinito. Menor que x, menor que infinito, com condições iniciais em t igual a zero e alfa maior que zero. Porque está difundindo, não está concentrando, certo? Alfa maior que zero quer dizer que existe difusão de calor na barra. Alfa menor que zero quer dizer que eu estou voltando no tempo, certo? Eu estou concentrando calor.
E aí eu tenho que dar... e não existe isso. Né? O alfa é sempre maior que zero. O de 0 de x. Lembra? É a mesma coisa, né? A gente dava... Se vocês lembrarem lá do comecinho, que a gente resolveu essa equação para uma barra finita, a condição inicial era U de 0x igual a 0, e eu tinha condições... A gente resolveu não, certo? Estava na lista. Vocês resolveram. Eu resolvi, mas não mostrei, certo? Vocês resolveram na lista. A gente deu condições aqui de contorno nas extremidades da barra. Só que agora a barra é infinita. Então a gente tem que dar condições de contorno no infinito. E eu vou dar essas daqui. Que o limite, quando t tende a infinito, da minha temperatura vai ser sempre, quando x tende a infinito, seja nas extremidades da barra, seja lá o que isso for, a função é nula. Então, como eu falei para vocês, sabemos que se a barra fosse finita, era possível expandir U em série de Fourier em X e comparar com os coeficientes de Fourier. Vocês lembram disso, certo? De G de X. A gente resolveu o EDP por meio de série de Fourier, que é igual U de 0x. A gente resolve para T, faz a coisa. Então, logo, para uma barra infinita, é esperado que possamos fazer algo análogo com a transformada de Fourier dessas coisas em X. É esperado que a gente consiga, então, como a gente expandiu em X em série de Fourier, por causa dos autovalores, lembra? Os autovalores aqui era igual a zero, tal, a gente expandia em série de Fourier no intervalo, num intervalo aqui qualquer, e achava os autovalores correspondentes. Os autovalores tendem ao K contínuo, o intervalo tende a infinito, é esperado que o que a gente consegue fazer em série de Fourier, a gente consiga fazer, no caso infinito, no caso de intervalo infinito, a gente consiga fazer utilizando transformada de Fourier. Esse é um outro problema. Então a gente vai tentar, certo? E eu adianto para vocês que a gente vai conseguir. Caso contrário, eu teria escolhido outro exemplo. Né? Vocês sabem disso. Então, fazendo a transformada de Fourier de U na variável x, eu vou chamar então útil o chapéu de T K tem que manter o T aqui, certo? Transformar de Fourier de U Tx é igual a 1 sobre raiz de 2π. A integral em x, certo? U Tx e aí kx dx.
Lembra, calcular a derivada aqui em x é igual, a gente viu, é igual a multiplicar por menos IK. Então, quando eu faço isso, para cada K, né, o K vai ser um parâmetro. E a equação diferencial parcial vai virar uma equação diferencial ordinária em T. Certo? Vamos. Transformamos a EDP em uma EDO no espaço recíproco. Uma EDO para T, certo? Só que aí vai depender do... O problema é que vai depender dos coeficientes aqui, do F. É uma EDO que depende de K. Parâmetro externo K. Ou seja, são infinitas EDOs no plano recíproco, certo? Então eu tenho que transformar, a gente viu, transformar de Fourier de UX é igual a menos IK F de U. Isso implica que transformar de Fourier, então de UXX igual a menos K quadrado, transformada de Fourier de U. E aí, então, a minha equação diferencial UT menos alfa, UXX, igual a zero, vai ser elevada mais, né? Menos aqui, então é mais. Alfa K quadrado U igual a zero. Isso aqui eu sei resolver, certo? Oi. Ali não seria mais, professor? Ali. Aqui? Não, porque é menos I vezes menos I, certo? Tá certo, tá certo. Menos I verdade. vezes menos I. Então fica menos I vezes menos I, menos 1, né? Menos 1. Então é menos, certo? Certo? É isso aí, tá certo. É isso aqui. Então, eu passei agora no espaço recíproco, como prometido, certo? Passei de uma equação diferencial parcial, eu eliminei a variável x, passei para o espaço recíproco, virou um K, certo? U é U de KT, certo? O tio é o tio de TK. Mas o K, ele vira uma constante. Então, eu consigo resolver isso daqui, que é uma equação diferencial ordinária agora, em T. Então, eu vou ter que o tio de TK, a solução disso é uma exponencial, certo? É A e a menos alfa K quadrado T. Certo? Certo? Ou não está certo? Não está certo, certo? Porque, olha só, eu estou calculando aqui a derivada em T. Então, a minha constante de integração, quando eu integro essa equação, ela tem que depender de K. Porque o K não entra na brincadeira, certo? A constante de integração, ela depende de K. Ou seja, para cada K eu tenho uma equação dessa. Então, a minha constante de integração não tem por que ser a mesma para todo K. Então, é uma função de K que multiplica E a menos K quadrado T. Quando eu resolvo essa equação aqui,
eu estou, então, calculando, eu estou encontrando a dependência temporal da minha solução. Mas ela não me dá dependência em cada minha solução. Para encontrar dependência em cada minha solução, eu tenho que ver o que acontece com a transformada de Fourier aqui. Em particular, eu tenho que ver o que acontece com a transformada de Fourier da condição inicial, certo? Onde? A constante. A agora depende de K. Porque K não tem derivada de K aqui. Já que a EDO tem uma condição inicial, não é condição inicial que chama isso. Tem uma constante. EDO para ter é diferente para cada K. Em outras palavras, K é um fator externo, né? K é um fator externo. Mas, de novo, essas coisas são o preço que a gente paga ao passar para o espaço recíproco. Mas vamos lá, como? U de x0, U de 0x é igual a G de x, o U til de 0k é G til de k, que é a transformada de Fourier de G de x. A transformada de Fourier de G de x. Que, em princípio, eu sei calcular. Né? É aquela integral lá. O preço que se paga é calcular essas coisas. E o de 0k, t igual a 0, é a de k. Se eu olhar para a minha solução que eu encontrei. Então, isso aqui me implica que a de k é o coeficiente de Fourier, né? A transformada de Fourier do G. Então, isso aqui me implica que agora eu tenho a minha solução. O til de tk, eu tenho a minha solução no espaço recíproco, certo? Que é, então, G til de k e menos alfa k quadrado t. Certo? Essa é a minha solução no espaço recíproco. Certo? Olha que maravilha. Eu resolvi no espaço recíproco a minha solução. De uma maneira razoavelmente simples, certo? De uma maneira razoavelmente simples. Era resolver um EDO aqui, e aí a condição de contorno acabou virando a transformada de Fourier de G. Qual que é o preço que eu paguei até aqui? O preço que eu paguei até aqui foi calcular a transformada de Fourier da condição inicial. Mas eu tenho que agora pagar mais um preço, certo? O que eu tenho que pagar? Eu não quero no espaço recíproco. Eu quero no espaço real, no espaço de coordenadas. Assim, o de ter... Então, o outro preço que eu pago é calcular a inversa. Mas vocês estão vendo que dá para fazer, né?
Por isso que esse curso é de métodos matemáticos, porque você depois na sua vida escolhe o método mais adequado. Transformar de Fourier inversa do útil dk, que é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, útil tk, transformada inversa, então é menos ikt, certo? Estou chamando, desculpa, EKX, certo? EKX, né? Transformada inversa de K vai para a coordenada X, dk. Que é uma função agora, está integrada em K, uma função de T e X. Então, muito bem. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso jogar o tio aqui dentro e resolver. Dá certo. Ou eu posso, dado toda a introdução, né? Mas aí eu posso usar o seguinte, mas sabemos que... Nota que U é um produto de funções de K, certo? O tio, o chapéu. Mas sabemos que... Então, se eu conhecer a transformada de Fourier inversa desse cara, do E menos alfa K quadrado T, eu vou ter que eu posso usar o produto de convolução, o teorema da convolução aqui, e encontrar uma expressão fechada para U. Vamos ver. E a gente sabe que isso aqui é uma gaussiana em K, certo? Então a gente sabe que f a menos 1 de E menos alfa T K quadrado é igual a 1 sobre 2 alfa T, né? 1 sobre raiz de 2 alfa T. A gente fez isso na primeira aula. E a menos x quadrado dividido por 4 vezes o negócio aqui. Eu vou chamar de h de tx. A gente sabe a inversa desse cara. Então, vamos lá, então. Então, eu tenho esse cara. Então, eu tenho esse cara. E eu tenho esse cara. E daí? E daí que isso aqui é o produto de convolução de funções, certo? Se eu tirar a inversa, ou seja, vou escrever pelo teorema da convolução, eu sei que a inversa, f a menos 1 de útil de tk vai ser f menos 1 de g tilde k e menos alfa k quadrado t, certo? Que é igual a f a menos 1, certo? Isso aqui. Que é igual, então, aqui o g, produto de convolução de g com h. Dx. Certo? Por causa do negócio aqui. Em outras palavras, o útil, o f a menos 1 de útil, ele é o u, certo? O tx
é igual produto de convolução de G com H Tx. Certo? Que é igual. Certo? Até aqui tá tudo bem? Raiz de 2π. Definição de produto de convolução. Integral de menos infinito a infinito de G. O produto de convolução é em x, certo? G de x, H, multiplica T, que é x menos x. Produto de convolução não é isso, certo? Coloco a variável de integração, H, T, convolução em x menos que si, D, que si. Que é a minha solução, olha que bonitinho. Então, o Tx, eu vou escrever assim, eu preciso de espaço, porque isso aqui é grande. Eu vou pegar espaço. Eu pego, então, o Tx é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, G de que si, o H de T, certo? Então, o H de T, eu vou tirar esse cara daqui. Um sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2 αt. Sobre raiz de 4π αt. Certo? Eu peguei os caras que estão nesse negócio. Então, o G de que se o H, já peguei esse cara. Então, é exponencial de menos x menos que si ao quadrado, dividido por 4 αt dxi. Que é a minha solução final. Ou seja, eu encontrei a minha solução final em termos de uma integral, que envolve a minha condição inicial. O G de xi é o U de xi, 0 xi, a minha condição inicial. Então, dada a condição inicial do meu problema, eu fui e voltei pela transformada de Fourier. Dada a condição inicial do problema, eu encontro a evolução temporal U de Tx para todo T em termos da integral. É só resolver a integral. Assim como a série, é só resolver a série. Em vez de fazer uma expansão em série, eu fiz uma expansão, entre aspas, na integral. Tudo bem, gente? Vocês acompanharam? Sim, professor. Sim. Então é isso, gente. Então, cadê? Essa fórmula aqui, cadê a fórmula que eu falei que vale? As propriedades da transformada de Fourier. Cadê? Que você multiplica por... Quando eu passei para a integral aqui. Aqui. A propriedade de passar por espaço recíproco e encontrar e transformar a derivada em multiplicação por K. E a propriedade de que quando eu encontro solução separável, solução de duas funções multiplicadas aqui no espaço recíproco, eu posso voltar obtendo para o espaço de coordenadas, obtendo produto de convolução, me permite resolver a equação. Isso aqui é uma solução, certo? Da equação. Para qualquer condição inicial G de xi
para qualquer condição inicial, o de x0, que é o g, para qualquer condição inicial eu consigo uma expressão integral que é a solução da minha equação. Beleza? Então, beleza. Legal. Beleza.